quais são os sujeitos da produção e do preparo dos alimentos. E quem é que consome alimentação saudável e quem não consome alimentos saudáveis. São perguntas, eu acho que chaves, que a gente deve se fazer para pensar o tema da fome, né, o tema da pobreza também. É claro que é a agricultura familiar, né, que é o sujeito, né, da produção dos alimentos, e dentro da agricultura familiar, né, não a agricultura familiar indígena quilombola, mas também acho que algo muito importante é considerar que quem produz os alimentos para o autoconsumo, né, desse segmento da agricultura familiar são especialmente as mulheres que estão nesse lugar, que é o lugar dos chamados quintais produtivos, o que a gente chama no sertão, né, o que a agricultura familiar chama no sertão de muro, né, ou que no Agreste se chama dos monturos, né. São espaços de maior agrobiodiversidade, espaços de produção de alimentos vegetais e animais para o autoconsumo e também para os cuidados com a saúde, né? Já visto que não só se produzem os pequenos animais, né, os alimentos que vão para a mesa, mas também, né, as plantas medicinais, enfim, todo esse arsenal muito importante de medicina alternativa, né, que se gesta a partir, né, desse espaço. E também acho que é algo muito significativo é que no preparo dos alimentos também, né, a gente vai ter um importante saber, né, praticado por parte das mulheres a partir, inclusive, da agrobiodiversidade, né, que nós encontramos em cada um dos territórios. Então, para cada feijão a gente tem um preparo distinto, né? Ou se a gente considerar, por exemplo, na cozinha indígena, né, uma complexidade ainda muito maior, né, de saberes que estão associados ao preparo da alimentação. Não só dietas específicas para determinados ciclos, para determinados grupos, né, para determinadas crenças também, né? E condições distintas, né, de grupos sociais, por exemplo, que são os processos de resguardo, né, das mulheres após o parto, como um dos exemplos, mas, além de tudo, as formas de preparo e de conservação de alimentos, né, a exemplo do que é a comida, né, dos matrichãs no solo. Então, é muito importante que quando a gente discute segurança alimentar, a gente não apenas discuta, né, a produção, né, o consumo, a garantia do suprimento dos alimentos, mas que a gente reflita, né, sobre essas dimensões que é a produção, o preparo, né, e o consumo da alimentação. Aumentou, né, o problema da insegurança alimentar, especialmente a moderada ou grave, aumentou mais entre as mulheres, né, do que entre os homens, entre 2018 e 2019. Bom, na América Latina isso não é distinto, a gente estava com percentuais inferiores a essa prevalência mundial, né, mas entre 2015 e 2019 isso foi incrementado e a gente hoje tem na América Latina 1/3 da população, né, passando por situações de insegurança alimentar moderada ou grave. É a condição distinta, né, de insegurança alimentar a partir dessa condição de gênero. E também algo muito relevante, que são as distinções entre a população urbana e rural. Então, a gente vai ver, por exemplo, que 23% das mulheres urbanas, né, passavam por alguma situação de segurança alimentar, por qualquer um dos tipos, né, de segurança alimentar, e 40% das mulheres que vivem em áreas rurais, né, passam por essa condição. O que indica, né, acho que é algo muito importante, que nós não podemos pensar numa estratégia de superação da pobreza e da fome sem considerar, né, essas distinções, sem considerar, né, que isso tem gênero e que isso também tem uma carga, né, de trabalho e
e que essa responsabilidade com a reprodução social, ela recai de forma muito distinta, né, entre homens e mulheres. Isso será decisivo para pensar uma estratégia, para pensar a assistência técnica praticada, né. Eu quero, inclusive, assim, com isso, né, desafiar, né, essa prática e essas metodologias, né, e o próprio conteúdo da assistência técnica para esses grupos em função dessas informações.